um míssil nuclear abatido por um OVNI. You are never to speak of this again. As far as you're concerned, this didn't happen. Okay, that's weird. Isso pode parecer enredo de ficção, mas é realidade, e os desdobramentos dessa história quase iniciaram a Terceira Guerra Mundial. 1964, base de Vandenberg, Califórnia. Os Estados Unidos testaram secretamente um míssil nuclear intercontinental, ICBM, capaz de sair da atmosfera terrestre e atingir outro continente com uma bomba nuclear em questão de minutos. Esse é o tipo de arma mais temida de toda a humanidade. O teste parecia um sucesso, até que algo totalmente inesperado aconteceu nos céus da Califórnia. O tenente Robert Jacobs estava filmando o lançamento com uma câmera telescópica de alta precisão, e algo inesperado apareceu no céu. O equipamento que ele usava era robusto, capaz de filmar a enormes distâncias com excelente resolução. Jacobs não teve certeza do que viu no momento. Era tudo muito assustador e aquilo parecia fora da realidade. Quando o filme foi revelado e analisado, o que apareceu nas imagens deixou todos em choque. Everything was flying along, and suddenly, in the same direction this stuff was flying at about 8,000 miles an hour, an object came into the frame, shot a beam of light at the warhead, flew up to the top, shot another beam of light at the warhead, flew around the direction it was flying, shot another beam of light at the warhead, flew down, shot another beam of light at the warhead, and flew out the same way it came in. Um objeto em forma de disco entrou no quadro e começou a girar em torno do míssil. Então ele dispara feixes de luz diretamente contra a ogiva, 4 vezes em sequência. A ogiva, que deveria atingir seu alvo de testes, perdeu totalmente o controle e caiu no oceano. Jacobs foi imediatamente chamado e instruído a nunca falar sobre o que viu. Se alguém perguntar algo, nada aconteceu. Well, first of all, the Major Mansman said to me, "What was that? Were you guys screwing around up there?" I said, "No, sir." And he said, "Then tell me what that was." And I said, "We got a UFO." And he said, "Lieutenant, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this didn't happen." Okay, that's weird. O acobertamento. A filmagem foi confiscada pelo governo e até hoje não sabemos onde foi parar. Até hoje o governo nega a existência do filme original, mas Jacobs não deixaria essa história passar. Investigações. Décadas depois, Jacobs quebrou o silêncio e revelou tudo em entrevistas e artigos. Ele esteve em canais de notícias e mais recentemente em vídeos na internet. Ele decidiu que ia expor o que viu ao mundo, mesmo que isso lhe custasse sua carreira, como de fato ocorreu. Ele foi frequentemente ridicularizado por seus colegas e até mesmo pelo público. Ao longo de décadas, a história de Jacobs não mudou uma vírgula. E não para por aí. Ganhou novos desdobramentos que você não vai acreditar. O que ele veio a descobrir mudou tudo. Outros ataques. Este pode ter sido o primeiro ataque documentado de um OVNI contra uma arma nuclear. Mas o que Jacobs descobriu é que este não foi o único. Depois de muito expor sua história e pesquisar sobre o tema, o que ele começou a entender é que avistamentos de OVNIs próximos a bases nucleares eram recorrentes. Na verdade, isso ocorre até hoje, cada vez em maior número. Mas não foi só isso que assustou Jacobs. O que aterrorizou de verdade foi que esses OVNIs estavam interferindo nas armas nucleares. Robert Salas, 24 de março de 1967. Robert Salas estava em seu plantão a dezenas de metros no subsolo na base aérea de Malmstrom. 10 armas nucleares estavam sob sua supervisão e comando. We had control of 10 nuclear missiles. Each missile had an 800 kiloton nuclear weapon. Foi então que ele recebeu uma estranha ligação. Eram os soldados que estavam de guarda na base. Eles relataram que uma enorme luz discoidal vermelha estava pairando pela base. No início, Salas ignorou. Achou que aquilo era até mesmo algum tipo de trote de seus colegas. Mas tudo mudaria em segundos. Ao olhar seu painel de controle, onde ele poderia ver o status das ogivas nucleares, ele percebeu que uma a uma
as bombas nucleares estavam sendo desarmadas. Não havia o que ele pudesse fazer. All 10 missiles were disabled, every single one of them. These were the most sophisticated weapons we had, and so it was worrying that something very unknown, very unusual, very strange could disable them. Ele não conseguia entender como aquilo poderia estar acontecendo. O sistema de lançamento dos mísseis era a prova de falhas. Cada uma das 10 ogivas possuía seu próprio sistema independente, tanto de controle como alimentação. Se uma ogiva falhasse, as outras continuariam funcionando normalmente. Como então explicar que 10 ogivas e 10 sistemas diferentes estavam falhando simultaneamente? Era algo matematicamente completamente improvável. Após minutos de pânico, o objeto deixou a base e, para espanto de Salas, os mísseis voltaram ao estado normal e ele obteve controle novamente das ogivas. Como poderiam esses objetos desconhecidos estarem interferindo nesses sistemas de mísseis? E ainda mais dessa maneira, 10 sistemas diferentes simultaneamente sendo hackeados por um disco voador. Mas, para falar a verdade, isso não é o mais sinistro de tudo, porque nessa situação o OVNI desarmou os mísseis. Mas imagina se acontecesse o contrário. Imagina se os OVNIs resolvessem iniciar um ataque nuclear. União Soviética. Esse é um relato pouco conhecido, mas fontes indicam que na antiga União Soviética o inverso teria acontecido. Sim, isso é realmente assustador. Militares em uma base soviética avistaram um OVNI próximo aos silos nucleares. Para pavor dos militares, os mísseis intercontinentais foram armados, todos armados um após o outro, da mesma maneira que aconteceu nos Estados Unidos, só que agora era muito pior. Eles estavam em status de lançamento. Em poucos segundos, a Terceira Guerra Mundial iria começar e não havia nada que eles pudessem fazer para impedir a sequência de lançamento. É como se o painel de controle tivesse sido totalmente hackeado por uma força externa. Até que alguns segundos antes de serem disparados, os mísseis foram repentinamente desarmados e o OVNI desapareceu. Esta falha poderia ter causado a extinção da humanidade. Muitos interpretaram aquilo como uma mensagem, como se o OVNI estivesse dizendo que ele estava no comando. A verdade é que isso é muito assustador. A relação entre OVNIs e armas nucleares sem dúvida é real, mas o que eles querem com isso? Ninguém sabe. O fato é que até hoje a situação permanece semelhante. Temos dezenas de casos acontecendo todos os anos. Um dos mais recentes foi quando OVNIs invadiram o espaço aéreo restrito da base de Langley, nos Estados Unidos. A situação durou por mais de 18 noites seguidas. Ao fim da tarde, os objetos desconhecidos apareciam nos céus da base. For Langley Air Force Base, does the DoD have an idea of what objects it might have been? Thanks so much for the question. So, specifically, Langley Air Force Base did experience incursions of unauthorized unmanned aerial systems last year in December 2023. The number of those UAS incursions did fluctuate on any given day, but they didn't appear to exhibit any hostile intent. It's something that we, have kept our eye on, but don't have more to provide on that. Curiosamente, a Força Aérea Americana preferiu chamar esses objetos de drones, talvez uma forma de tranquilizar a população, já que chamar de OVNIs estaria meio que relacionando com discos voadores e com uma força que eles não conhecem. Mas a verdade é que sim, são OVNIs. É algum tipo de objeto que eles não sabem o que é e que eles não conseguem contra-atacar. Jacobs e Salas continuam incansáveis contando seus relatos pelo mundo todo. Você pode encontrar muitos depoimentos deles pela internet. Para eles, isso é uma questão vital, uma questão de segurança não só nacional, como uma segurança da humanidade. Afinal, estamos lidando com as armas mais poderosas da Terra. E elas estão sendo controladas por uma tecnologia desconhecida. Por que será que os OVNIs têm tanto interesse nas armas nucleares?
O que será que eles estão querendo nos dizer quando assumem o controle delas? Deixe aí a sua teoria nos comentários e se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida e siga o perfil.